Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime, de todo lado assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti o saio virtude de mim. Paz do Senhor a DVA. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, pois de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher se aproximou-se e disse, foi o Senhor que te tocou. Cristo aí falou muito suavemente, vai em paz que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres alegria em sua vida, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca agora, é só pedir, pois de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, uma noite de paz. Uma noite de paz, uma noite de paz para cada um de nós. Nessa noite, hoje nós vamos falar um pouco de Naamã. Naamã, um dos grandes líderes militares de sua época, conquistou o amor, respeito no seu reino. No entanto, apesar de todas as suas forças e de todo o seu poder, que possuía, Naamã sofria da temível doença da lepra. Quando seu rei soube do profeta hebreu chamado
Eliseu, que poderia ajudá-lo, chamou Naamã, repleto de grande expectativa, talvez antecipando uma grande cura na corte de um grande homem. Glória a Deus. Aleluia. No entanto, em vez de um encontro impressionante com o profeta, Naamã recebeu instruções através do mensageiro para lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Demonstrou orgulho. Isso irritou Naamã. Ele recusou-se determinadamente a seguir as prescrições. Ele não era muito flexível. Demonstrou orgulho, falsas expectativas, inflexibilidade, bastante semelhante a muitos líderes atuais, pois queriam a solução rápida. Ele, Naamã, esperava um tratamento especial, mantinha certas convicções sobre uma solução, ficou irritado com o tratamento recebido, que julgava injusto, rejeitou as novas soluções. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia, nós vamos tratar hoje, Pai do Senhor Dagmar Pereira. Vamos falar hoje um pouco da vida de Naamã, que tinha uma lepra, que é uma peste, que ele era uma peste. Peste vem do latim calamidade flagelo. Peste, doença contagiosa, grave, epidemia, pestilência. Jesus fala dessas epidemias, Jesus, como sinais do fim dos tempos. Isso não quer dizer que essa peste significa que é o fim dos tempos, mas que ela serve de ao que o fim se aproxima. Aqui o fim se aproxima. Aleluia. O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? É um tempo de doença, peste, pandemia, estamos vendo aí. O que nós devemos fazer? Confiar em Deus, precisamos ter fé e não ter medo. Aleluia. Olhar para a providência divina é o que nós precisamos. A Bíblia está chamada, clamando a Deus por proteção,
A oração sempre foi a primeira resposta, porque quando a gente ora, Deus sempre lhe dá a resposta. Aí, voltando para Naamã. Naamã segue os conselhos de sua serva e cumpre a ordem de Eliseu, Naamã, para ser curado da lepra, se banhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. Ele se ajoelha diante de Eliseu, e lhe oferece ouro como forma de agradecimento ao Senhor. Mas o profeta recusa. O profeta recusa a aceitar aquela oferta. Então, nós vamos ler um pouco aqui essa história de Naamã. Naamã 5, é 2 Reis. 2 Reis, que diz a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, é muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Você vê aí a palavra de Deus, a gente fica vendo como é que é o trabalhar de Deus, a providência de Deus, a estratégia de Deus. A Bíblia diz que a menina, ela foi levada a cativo. Que passou a servir a mulher de Naamã. Mas Deus tinha um propósito com aquela menina lá na casa de Naamã. Era onde ali ia vir a solução para aquela lepra de Naamã que ele já tinha há anos com ele. E a Bíblia diz que ela disse, se um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contra ao seu senhor e o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia:
junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que os cures da lepra. Aleluia. Pai do Senhor, Jô Procópio, seja bem-vindo. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus? Pai do Senhor, Kátia, estava te esperando, menina. Por um acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu os cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender. Você vê aí a fala do rei de Israel. Ele não estava entendendo, era nada. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Eliseu mandou a mensagem para o rei: por que você rasgou até as suas vestes? Enviou o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carro, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lava-te 7 vezes no rio Jordão, que sua pele ficará limpa. Vá, lava 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado. Ele ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas ele se enganou. Ele achou que por ele ser um general, que ele era um comandante, ele tinha patente. Então ele achava que chegando junto de Eliseu ia se curvar diante dele, ia dar um beijinho aqui na mãozinha dele. Mas não. Eliseu não se deixou intimidar pela patente daquele homem chamado Naamã, que era o comandante do exército. E o que ele fez? Ele ficou indignado com Eliseu. E virou e disse: não são os rios, a Abana, a Farfa, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me e ser purificado? E foi embora dali furioso. Foi atrás de uma bênção para ser curado,
Mas o orgulho dele estava atrapalhando tudo. Estava atrapalhando tudo. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisas difíceis, Pai do Senhor Fabiana Lopes, Pai do Senhor. Mas se os seus servos lhe disseram: meus pais, se o profeta lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor faria? Aí fez aquela pergunta para Naamã: o senhor faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave. Pai do Senhor, pastora Marleide. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. De uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe diz: agora sei que há um Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Porque naquele tempo, os profetas de Deus, eles faziam a obra de Deus. Ele curava as pessoas no nome de Deus, no nome de Jesus, e não pedia nem um centavo. Hoje em dia, o povo vende até oração. Tem umas mulheres aí que elas vendem até oração. Está errado. A palavra de Deus não se vende. É tudo de graça. A de graça recebei. Aleluia. Glória a Deus. E Naamã, e disse Naamã: já que não aceita o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vai em paz. Vai em paz. E eu lendo essa palavra, igreja, sobre a cura de Naamã, que eu li aqui em 2 Reis 5. E eu vi uma passagem na Bíblia muito interessante, aonde mesmo em 2 Reis, 8:7, diz que a morte de Ben-Hadad,
Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco e Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade. Não é assim? Quando você sabe que tem um profeta numa igreja, você quer ir lá para ver Deus falar com você, para ver o Senhor, Deus usar ele, você ser curado. E isso é desde o início do mundo que a gente escuta as histórias da Bíblia e hoje se repete. E a Bíblia diz que estava doente aquele rei da Síria. E quando disseram ao rei, o homem de Deus da cidade, ele ordenou a Azael, vai encontrar-se com o homem de Deus, leve-lhe um presente, consulte ao Senhor por meio dele, pergunta-lhe se vou me recuperar desta doença, porque aquele rei da Síria, ele estava doente. Vocês veem que eu li sobre a vida de Naamã, que tinha aquela lepra. Deus usou Eliseu para curar Naamã. E Eliseu foi, aleluia, foi a Damasco, a cidade de Damasco. Eliseu. E lá o profeta Eliseu estava ali. E o Azael foi encontrar-se com Eliseu. Só que esse Azael, ele era uma pessoa que hoje não é diferente, que hoje existe pessoas assim, invejosas, que gostam de cobiçar os cargos dos outros. E esse Azael, ele estava de olho no trono desse rei da Síria. Ele estava de olho. Ele estava de olho no trono do rei Ben-Hadad. Ele estava de olho. E a Bíblia diz que Azael, ele foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco. Foi para lá levando tudo para ver se comprava Eliseu, o profeta de Deus, um presente carregado por 40 camelos, diz a Bíblia. Ao chegar diante dele, Azael disse a Eliseu: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Da sua doença. Eliseu respondeu, olhou para ele, para Azael, e disse: vá e diga-lhe, com certeza te recuperará. No entanto, o Senhor me revelou. Olha, Eliseu virou para aquele homem chamado Azael, porque Deus, os profetas de Deus que têm visão, Deus revela, Deus mostra o oculto e o escondido. E a Bíblia diz que o rei da Síria, Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza te recuperará. Aquele homem
ele ia ficar curado daquela enfermidade. Pai do Senhor Elienai, assim como Deus usou o profeta Eliseu para curar Naamã daquela lepra, Deus estava usando Eliseu para dizer para o rei Ben-Hadad que ele seria curado também. Só que aquele homem, que aquele rei mandou ir à busca do profeta Eliseu, ele era uma pessoa má. Ele era uma pessoa má. Ele queria tomar o lugar daquele rei. E respondeu Eliseu, vai e diga, com certeza, te recuperará. No entanto, olha o que o rei, o profeta Eliseu, falou para aquele homem chamado Azael. E ele disse, no entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Ele vai morrer, porque Deus está revelando a maldade que estava dentro do coração daquele homem chamado Azael. A maldade. Mas, senhor Eliane, a maldade. E a Bíblia disse, e Eliseu disse para aquele homem chamado Azael, ele disse, no entanto, o Senhor me revelou que, de fato, ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Sabe por quê, igreja? Quando Deus te mostra algo, que você fita o olho em cima, que Deus está te mostrando, que Ele não é sincero com você, que Deus está, se você fita o olho nele, Ele não é sincero com você. Sabe o que é que acontece? Aquela pessoa, ele fica envergonhado. E a Bíblia diz que ele ficou constrangido. O olhar de Eliseu incomodou aquele homem chamado Azael. Azael, porque Deus estava revelando a maldade na vida com aquele homem, o que é que ele iria aprontar. Ele era traiçoeiro, ele era traíra. E a Bíblia diz que, então o homem de Deus começou a chorar. Começou a chorar, porque Deus estava mostrando tudo. Começou a chorar. E ele, como diz o povo do mundo hoje, ele com a cara de pau ainda disse, perguntou a Azael, por que meu senhor está chorando? Por que você está chorando? Pastor Valci, por que você está chorando? Eliseu respondeu para ele, porque sei das coisas terríveis que você fará ao israelita. Deus já estava mostrando para Eliseu o que aquele homem chamado Azael estava se programando para fazer, porque ele queria tomar o reino daquele rei. Ele queria se assentar na cadeira daquele rei. E aí ele disse, porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens, a espada, esmagará a lança,
rasgará ventre das mulheres grávidas. Deus estava revelando tudo para Eliseu. O que aquele homem chamado Azael, se ele se tornasse um rei, ele seria um rei mau, perverso, cheio de maldades. Aleluia. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, ele ainda foi abusado, ainda chamou Eliseu de cão. Ele disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Aleluia! Rei da Síria. Por quê? Deus tinha revelado qual era o intento de Azael. Porque quando ele foi na direção de Eliseu, que o rei Ben-Hadad mandou ele ir lá, vai lá, consulta lá ao homem de Deus, se Deus vai com essa enfermidade. E o Eliseu disse: ele vai ser curado, sim, mas ele vai morrer. Porque Deus estava mostrando tudo para Eliseu. E a Bíblia diz ainda que então Azael saiu dali para o seu senhor, que era o rei Ben-Hadad. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu lhe disse, o que foi que o profeta falou, Azael respondeu: ele me falou, somente te recuperarás. O rei Hadad deve ter ficado muito feliz por aquela resposta que o rei tinha dado a ele, que o profeta tinha dito para ele que ele ia ser recuperado. Mas a alegria daquele rei Ben-Hadad durou pouco. A Bíblia diz que, mas, no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou o cobertor com ele, molhou o cobertor e sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor, porque ele planejou tudo. A maldade existe desde o início do mundo. Pessoas querendo sentar na cadeira do outro. Pessoas querendo tomar o lugar do outro. Arquitetando suas malícias, suas ruindades, suas maldades. Ele arquitetou. E ele sentou na cadeira do rei da Síria, o rei Ben-Hadad. Azael, homem perverso, homem ruim, e aquele rei pensando que ele estava com uma pessoa do lado dele que era o seu amigo. Amigo, ele era uma cobra. Ele era uma cobra que estava ali do lado daquele rei, almejando, desejando aquele homem morrer para ele sentar no lugar do outro. Como ele soube que foi pela própria boca dele que ele foi lá dar o recado, dizer que o profeta Eliseu tinha dito
que ele ia ficar curado, ele vai ficar curado, ele vai se levantar, ele nunca vai dar o rei, a cadeira dele de reinado para ninguém. Então, o jeito qual foi? Você vê que foi no dia seguinte, ele já foi com a maldade, pegou o cobertor, embebedou de água e foi com o rei e matou o rei. Naamã foi curado da lepra. Foi curado da lepra por Eliseu. E chegou a notícia a Damasco. Por isso que aquele rei, Ben-Hadad, mandou procurar o profeta Eliseu para curar da sua enfermidade. Eu estava lendo na Bíblia uma coisa muito interessante sobre... A Bíblia diz que Eliseu e Elias, eles andavam juntos, não é? Elias e Eliseu andavam juntos. Mas a Bíblia diz que eles tinham as suas diferenças. As suas diferenças. Olha, Eliseu, de certa maneira, as diferenças entre Elias e Eliseu reflete a complexa natureza do Deus a quem servia. Juntos, eles refletem a ideia da quem servia. Elias muitas vezes proclamou o juízo de Deus, Elias. Enquanto Eliseu declarava amor à graça do Senhor. Juntos, eles refletem a ideia que está em Romanos 11:22, que nos proclama a considerar a bondade e a serenidade de Deus. Muito interessante isso. Eram dois amigos, andavam juntos, mas um pensava de uma forma e outro pensava de outra forma. Aleluia! Glórias a Deus! E para encerrar essa palavra, essa mensagem dessa noite, aleluia! Glória a Deus! Nós vamos rapidinho aqui. Quando nós falamos aqui do profeta de Naamã, quando nós lemos aqui, meditando em Naamã, que a Bíblia diz que ele era comandante do exército da Síria e que era leproso ele era um leproso. E você vê que Deus usou aquela menina. A menina foi capturada. A Bíblia diz que sua esposa tinha uma serva, ela era israelita, aquela menina. Ela foi capturada numa excursão feita pelos sírios em Israel. A garota sugeriu que Naamã visitasse o profeta Eliseu e Maria. Você vê, a menina, Deus permitiu que aquela menina fosse capturada, que era para poder chegar aonde Deus queria. Aonde Deus queria? Dar a cura de Naamã. Tudo Deus tem propósito. Tudo Deus tem um plano para cada vida. Deus tem um plano na sua vida, na vida de cada um de nós. Deus. Porque Ele é fiel com a sua palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que Naamã,
ele foi curado daquela lepra de muitos anos que ele tinha. É esse mesmo Deus que nós estamos falando nesta noite, é o Deus que tem o poder de dar o fim nessa lepra que está aí no mundo, essa peste. Ele é Deus poderoso e tem poder. Vamos orar nesta noite, vamos pedir a Deus que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, guarde a nossa família. Como diz a palavra do Senhor no Salmo 91, não podemos de maneira nenhuma fugir deste salmo, esse Salmo 91, porque este salmo, ele vem ao nosso favor. Ai, Senhor, Miriam, quando ele diz que nem peste, que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Quando ele diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Porque ele nos livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Precisamos pedir ao Senhor que Ele guarde a nossa casa, guarde o nosso lar, guarde os nossos filhos, os nossos familiares, a nossa parentela, que Ele venha livrar nesta noite, que Ele venha quebrar todos os laços, arrebentar as cadeias, que Ele venha prender no seio da nossa família o espírito da morte. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em teu nome, Senhor, eu te apresento nesta noite, Senhor. Parou para ouvir a tua palavra, Senhor. O mesmo Deus, Senhor, que foi com Naamã, Senhor, é o mesmo Deus que é conosco. É o mesmo Deus que nos livra. É o mesmo Deus que nos cura, nos sara, Senhor. Por isso eu te peço nesta noite, meu Senhor, toma cada um de nós nas tuas mãos, a nossa parentela, Deus. Toma esta nação, salva esta nação, Senhor. Liberta esta nação, transforma, Deus, esta nação. Senhor, dá um fim, meu Senhor, nessa lepra. Dá um fim, Senhor, nessa peste. Essa peste de coronavírus que estão dizendo, Senhor, que está por aí, Senhor. Há poder no teu sangue, Senhor, para destruir ela pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia! Visita o nosso lar. Visita os hospitais, Senhor. O leito de dor. Visita, Senhor, o leito de dor. O CTI, meu Deus. Quantos estão ali, Senhor, naquele CTI, esperando, Senhor, uma cura, Pai. Mas Tu é o Deus da cura. E o Senhor tem o poder, Senhor, de curar. Cura. Guarda, Senhor, a nossa casa. Cobre com o Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma nas mãos os pastores, os líderes, Senhor, os prefeitos de cidade, toma os governantes, toma o presidente, Senhor. Toma, Senhor, nas tuas mãos os governadores, meu Deus. Toma os líderes de igreja. Toma cada um nas tuas mãos, os missionários, as missionárias, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um, Pai. Eu te peço pelo nosso líder, Senhor, espiritual, o bispo Abner Ferreira, a nossa bispa Marvi, Senhor. Também eu te peço, Senhor, pela nossa, Senhor, líder da nossa congregação, a nossa pastora Solange Martins, Senhor. Toma cada pastor ali, Senhor, nosso ministério ali daquela igreja, Pai. As diaconisas, Pai, os pastores, os evangelistas, Pai. Toma cada um na palma na tua mão, os membros daquela igreja em Vila da Penha. Em nome de Jesus. Aleluia. És a nossa estrela da manhã.
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Pai, Senhor, Rosane. Que estás, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. Na verdade, tua palavra, e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu poder e perdão. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Aleluia. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Para sempre te louvamos, ó Deus, porque tu és, Senhor, a nossa estrela da manhã. Tu és o Cordeiro Santo, Senhor. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, Senhor. Em tu vencer, Pai. Tu és a nossa resposta, Senhor. A todo aquele que te clamar, tu nos manda a resposta. E eu creio, Senhor, porque nós vivemos, Senhor. Estamos vivendo uma época, Deus, que nós precisamos de muita fé, Senhor, muita esperança, renovo para nossas vidas, Pai. E é no teu nome, Senhor, porque a verdade é a tua palavra, ela não mente. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, falando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O nosso amado Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, dê a paz para cada um de vocês que parou e assistiu esta pequena palavra. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos aqui de novo com a permissão de Deus. Amanhã, às 20h30 da noite, estaremos aqui pregando a pequena palavra no nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Jesus te ama e eu amo vocês também. Até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe esses vídeos, esses pequenos vídeos. Tá lá no YouTube também. Essas pregaçãozinhas, vocês podem visitar lá. Pode compartilhar e colocar no grupo dos seus amigos. Talvez alguém esteja precisando ouvir uma palavra de que Jesus cura, Jesus salva, Jesus restaura, Jesus liberta e leva para o céu. Que Deus o abençoe. Até amanhã. Um beijo para todos vocês. A paz do Senhor.